Tá quente, irmã? Tava friozinho de manhã, não tava? Aquele gostinho de São Paulo, né? Mas passou já, tá quente de novo. É só um sentimentozinho, né? Amém. Você pode estender tuas mãos para lá para a gente orar pelas nossas crianças no nome de Jesus? Senhor, nós abençoamos as nossas crianças e pedimos que o Senhor possa ministrar sobre a vida delas a Tua presença, que o Senhor possa renová-las, que o Senhor possa enchê-las. Meu Pai, que elas possam influenciar essa geração a ser pessoas melhores. Meu Pai, aqui estão os futuros pais, aqui estão as futuras mães. Que o Senhor possa usá-las de forma tremenda e abençoadora. Que o Senhor possa, meu Pai, edificar o Teu nome sobre a vida delas e que nada falte. Que elas tenham tudo com abundância, que jamais falte nada. Que o Senhor possa supri-las, e não tão somente supri-las, mas que o Senhor possa abençoá-las, enchê-las. Que a Tua presença, meu Pai, possa dar direção e que elas possam calçar os pés, meu Pai, em um lugar de segurança. Que nada falte. Que o Senhor possa supri-las e surpreendê-las. É isso que nós te pedimos nesta manhã, orando a Ti, através do santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você pode aplaudir Jesus aí nessa manhã? Glória a Deus. Quero meditar rapidamente em uma palavra. Quem está nos visitando pela primeira vez? Deixa eu ver. Tem bastante gente. Até o Ricardo veio hoje, olha para você ver. Olha lá, irmão. A Nai lá também, olha lá. Que bênção. Quem está nos visitando, deixa eu ver. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Amém. Amém, Igor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero falar rapidamente com você sobre um texto que está lá em Lucas, no capítulo 7, no verso 11. Lucas, capítulo 7, no verso 11. E é rápido. Olha só que bênção vai ser hoje, não é? Em geral eu demoro um pouquinho mais, mas hoje eu vou abençoar os irmãos, liberar mais cedo, né? O irmão tem que fazer ainda a lição do almoço, não é isso? Amém, glória a Deus. Então nós vamos ler Lucas capítulo 7, no verso 11. Diz o seguinte: em dia subsequente, no outro dia, em algumas traduções vai dizer, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Pode seguir no verso 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Pode continuar, do verso 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Vira para o teu vizinho e diga para ele: não chora, vai ficar tudo bem. O Senhor olha para ela e diz: não chores. E o texto continua: chegando-se Jesus, tocou o esquife, o caixão, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando. Em outras traduções está dizendo: eu te digo, levanta, ou levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. No verso 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus decidiu visitar o seu povo. Amém. Feche teus olhos, por favor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui na dispensação do Senhor, e nós pedimos, meu Pai, que o Senhor possa invadir a nossa mente também, meu Pai, falar o nosso coração. De repente alguns chegaram para cá, meu Pai, cansados. Meu Pai, talvez alguns chegaram para cá colhendo fracassos. Alguns chegaram para cá desanimados, outros perplexos com os acontecimentos. Alguns chegaram para cá adoecidos.
Alguns chegaram para cá, meu Pai, com a alma chorando. Alguns chegaram para cá, meu Pai, como se estivessem sangrando por dentro. Alguns vieram para esta manhã, nesse dia de domingo, com um sofrimento latente. Vieram para cá, meu Pai, com crises pessoais, com crises reais, financeiras. Alguns vieram para cá, meu Pai, com preocupações. Alguns, meu Pai, vieram para cá e as preocupações continuam enquanto estão aqui. Mas eu te peço, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor possa visitar essa tristeza, que o Senhor possa visitar esta angústia, que o Senhor possa visitar esse mau momento, que o Senhor possa visitar, meu Pai, essa situação tempestiva, que o Senhor possa, meu Pai, tocar nessa circunstância avassaladora, que o Senhor possa, meu Pai, colocar esses que hoje, meu Pai, estão preocupados, esses que hoje, meu Pai, estão sobrecarregados, esses que hoje, meu Pai, estão com a alma enferma, que o Senhor possa tocá-los, edificá-los, repará-los, enchê-los, fortalecê-los, e que eles possam sair, meu Pai, desse domingo, repletos de esperança, que nada falte em suas vidas, o Senhor possa colocá-los na posição certa, para poder darem certo, o Senhor possa levantar o nome deles, gritar o nome deles hoje, agora, nesse dia, para este mês ainda, altera as situações ao favor deles. É isso que eu te peço nesta manhã, orando a Ti, através do santo nome de Jesus. E você que pode, aplauda o Senhor mais uma vez. Você que crê nisso, aplauda o Senhor mais uma vez. O tema do que eu quero falar com você nessa breve manhã é: não chora. Não chora. Não chores. Você está triste? Chora. Calma. Calma. Não chora, não. Está doente? Está com a alma enferma? Não é uma enfermidade física, é a alma que está triste. É uma angustiazinha que visitou, entrou e foi criando uma raizinha dentro de si. De repente não é o físico que dói, mas é uma dor interna. É uma dor da angústia. É uma visitação do mal. É uma dor que criou não só um frenesi à minha volta, mas que é imperativa e que começa de forma latente, veemente, consistente, bater no mais profundo do nosso coração. E o desespero vai criando forma, era uma formazinha e vai se ampliando. E aquilo que era pequeno, uma pequena preocupação, aquilo que era um pequeno momento de dificuldade, aquilo que era um pequeno transtorno foi se amontoando e foi virando um grande transtorno. Em Lucas, no capítulo 7, segundo escreveu o médico Lucas, ele está narrando a única história em todos os evangelhos, os 4 evangélicos, sobre uma mulher que não tem nome. Não há outro evangelho que diga sobre essa história. Mas está aqui, neste texto, neste versículo, neste tempo. Uma visitação difícil, um momento de dificuldade, um momento estranho, esmagador. Eu não sei se você já viveu um momento onde parece que você está sendo esmagado, pressionado. Ninguém é afeito ao sofrimento. A gente não é muito afeito ao sofrimento. Parece que isso é contrário à natureza das coisas. A gente não está aqui para poder viver sofrendo, mas lidar com o sofrimento é importante, porque isso faz com que a gente amadureça, se prepare. Deus quer nos ensinar a lidar com o sofrimento com esperança. Se há uma nota de rodapé entre as coisas que eu quero falar para você nesta manhã, é: aprenda a lidar com o sofrimento com base na esperança que jamais dorme. O Senhor é o motivo da sua esperança. A sua esperança não tem que estar nos recursos, nos ativos. A sua esperança não tem que ser a poupança, a fortuna, a condição financeira. A esperança não tem que ser, a sua, pretensa segurança apoiada em outras coisas. A sua fonte de segurança tem que ser o Senhor. A sua fonte de segurança não deve estar quando tudo está tudo bem, porque a vida alterna e de tudo bem fica tudo mal às vezes. Mas o fato de estar tudo mal não significa, no entanto, que não pode ficar tudo bem.
E o mesmo Deus que te acompanha, te visita, te conhece no dia mau, também conhece, te visita no dia que está tudo bem. Portanto, eu te digo nesta manhã, não chores. Vai ficar tudo bem. Por isso eu te digo, nesta manhã de domingo, fica tranquilo, porque aquele que é a esperança viva, aquele que é o verbo encarnado, aquele que é o Logos de Deus, é a palavra de Deus que fez em vida e triunfou sobre toda a morte, para gerar no teu coração, na tua vida, no teu ser, no teu interior, esperança. E eu preciso te arrastar para o texto. E o texto diz, de Lucas capítulo 7, do verso 11, que Jesus vai a Naim, uma cidadezinha perto do Monte Tabor, que ficava a 40 quilômetros da casa de Jesus. 40. Jesus foi a pé com os seus discípulos. Ele sai de Cafarnaum, e Lucas no capítulo 7 narra a história de Jesus em Cafarnaum. Era a estadia de Jesus. Jesus morava em Cafarnaum. É em Cafarnaum que Jesus chama pessoas célebres. É em Cafarnaum que Jesus realiza grandes milagres. É em Cafarnaum que Jesus coloca paralíticos de pé. Cafarnaum conhece já a fama de Jesus. Um centurião, no versículo 1 em diante, vai dizer que o centurião, que era o chefe de uma centúria romana, tinha uma base em Cafarnaum, tem o servo dele curado por Jesus. Jesus libera uma palavra, porque o centurião diz: eu sei que você é judeu, você não pode vir na casa de um gentil, basta apenas uma palavra sua, porque eu sei que esta palavra tem autoridade para poder curar. O ímpio. E Jesus libera uma palavra, e aquele que estava doente em casa fica de pé. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que estava ferido dentro de casa fica de pé. Uma palavra. Então eu te digo, como nota de rodapé, uma palavra é capaz de transformar uma realidade inteira. Uma palavra pode construir o seu resultado inteiro, a transformação inteira. Palavras têm o poder de curar, de levantar, de erguer um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Palavras transformam realidades. O mundo foi criado por palavras. Deus diz: haja e ouve. Uma palavra tem o poder de transformar. Lembre-se disso. As suas palavras têm o poder de transformar. Lembre-se disso em casa quando você estiver estressado. Lembre-se disso no trabalho, enquanto você quiser muitas vezes mandar todo mundo embora, mas você vai escolher as melhores palavras, porque essas melhores palavras têm o poder de transformar. Palavras podem gerar oposição, mas palavras também podem gerar transformação. Palavras podem gerar crises e até mesmo nutrir crises, mas palavras também podem curar e resolver aquilo que parecia insolúvel. Palavras têm o poder de transformar. A importância disso para nós é que você pode escolher as melhores palavras. Você pode pincelar um vocabulário rico de 660 mil palavras, as melhores palavras para poder dizer, porque esta palavra pode transformar a sua realidade inteira. A gente fica angustiado porque ouve de repente de quem a gente ama palavras duras. Às vezes a gente sofre porque ouve de quem a gente mais gosta, mais admira, mais respeita, coisas dolorosas. Palavras. Mas há uma palavra que está acima de qualquer uma outra palavra, capaz de quebrar todo o ciclo de dor, de fracasso e gerar em nós esperança. O texto de Lucas, no capítulo 7, dá conta que Jesus cura o servo do centurião. Uma centúria romana tinha 100 guerreiros romanos. Esse era o chefe dos 100 que ficavam em Cafarnaum. Jesus curou o servo dele. E depois de ter curado o servo dele, Igor, ele parte agora para Naim. Jesus não diz o motivo de ir para Naim. Naim não era uma cidade representativa. Naim era pequena. Naim não era uma cidade portuária. Não, Naim não era. Naim não era uma cidade rica e de elementos ricos. Não, também não era. Era agropastoril, como grande parte das outras cidades eram, mas não tinha
uma importância tão grande, nem mesmo geográfica, nem era privilegiada. Era apenas um lugarzinho no meio de um quase nada. Isso era Naim. Mas de repente você vê Jesus saindo da onde ele está para poder dar direção a um lugar insignificante aos olhos naturais. Aí você percebe que Jesus está indo de um lugar maior, de um lugar mais amplo, de um lugar com mais gente, com mais volume de pessoas. E Jesus decide de forma deliberada visitar um lugar pequeno. Porque não importa o tamanho do lugar, não importa a geografia do lugar, não importa se está longe ou se está perto, não importa para Deus. Se tem algo que ele precisa fazer, se algo que faz parte do seu propósito, ele vai invadir do lugar pequeno a um lugar maior, do grande ao insignificante, ao pequeno ao grande também. Aí Jesus decide então partir de Cafarnaum e dar caminho até Naim. Jesus vai indo. E o texto vai dar conta que existiam, coloca no verso 11 para mim, vai dar conta que existia um comboio junto com Jesus. Quem que era o comboio que ia com Jesus? Uma cidade chamada, ia com ele os seus discípulos. E uma numerosa multidão. Tinha uma repartição entre uma multidão enorme, de muita gente, e os discípulos de Jesus. Jesus estava na frente, os discípulos e a multidão que acompanhava. O tiro de caminhada para Naim era de 8 a 9 horas. Você que gosta de correr, imagina, 4 horinhas básica, o cardio do dia. Jesus falou, gente, vamos fazer o cardio do dia? Bora, todo mundo. Partiu Naim. Era o cardio. Hoje ninguém precisa para Bluefit, né? Para Smart. Não. Eles malham na flex, é diferente, né? Hoje partiu Naim. E todo mundo sai para Naim. Jesus indo na frente, guiando. Porque o resto era tudo aprendiz. E atrás. Os aprendizes atrás. Os discípulos, uma multidão. E Jesus vai dando caminho. Passa pelo Mar da Galileia, Tiberíades, vai vendo a paisagem, vai vendo o vento suave batendo, depois logo um sol bate frente ao seu rosto, e daqui a pouco eles vão indo, 8, 9 horas de caminhada. E quando eles chegam perto da cidade, eles encontram uma outra multidão. Não tem uma multidão aqui, são duas multidões. O texto vai dizer que depois disso, dessa numerosa multidão que acompanhava Jesus, tinha uma outra multidão. É claro que existe uma diferença entre essas duas multidões, daqui a pouco eu vou falar dela. Jesus chega, junto ao portão da cidade, junto à porta da cidade. É possível que Naim não era murada, então é só a figura para dizer onde Jesus estava. Porque era costume sepultar aquele que morria fora da cidade. Você percebe Lázaro, João capítulo 11, que Lázaro está fora de Betânia, sendo sepultado fora de Betânia. Jesus chega com a numerosa multidão que acompanhava ele e encontra uma multidão. E a Bíblia diz que Jesus coloca os olhos, mas ele não coloca os olhos, Ricardo, na multidão que está vindo, de Naim para fora. Jesus não coloca os olhos no que eles estão carregando também. Não coloca os olhos no peso que eles vão carregando também. Não. A Bíblia diz que Jesus chega e coloca os olhos numa mulher, numa viúva. Ele coloca os olhos naquela mulher. E o que Jesus vê? Jesus vê tristeza. O que Jesus vê, Alessandro? Vê angústia. O que Jesus vê? Ele vê o torpor. Ele vê a perda eminente, real. Não era uma hipótese, era real. O que Jesus vê? Jesus vê alguém que está com a alma abatida. O que Jesus vê, então? Ele vê uma mulher que havia perdido tudo, estava desconsolada. Não havia consolo. Era viúva, já tinha perdido o marido. E agora, uma tragédia, parece que uma tragédia vai puxando outra, parece que não acaba nunca. É um berço de tragédia. E aí ela perde também um filho, um jovem. A Bíblia não dá o nome dele, mas diz que era jovem. Era um jovem sujeito.
era um jovem rapaz e acabou morrendo. Era jovem. Morreu com a vida toda pela frente. Tem coisas que na nossa vida são assim. Que parece que tem uma vida toda pela frente, mas parece que vai morrendo. Eu quero aplicar isso de forma introdutória. Parece que tem coisas que estão morrendo no seu estado de puberdade na nossa vida, que estão acabando, adoecendo e acabando, e está muito cedo para poder acabar. A alegria de ter está muito cedo para poder ir embora. E de repente Jesus olhou e viu alguém que não tinha mais tempo. Aquela mulher tinha que enterrar, era fim da tarde. E talvez se Jesus pudesse perguntar para ela, o texto pudesse nos informar, talvez ele tenha perguntado, ou poderia perguntar, o que você queria? Certamente ela diria, eu queria mais tempo. Eu gostaria de mais tempo. Para que você queria mais tempo? Eu queria mais tempo para poder amar. Eu queria mais tempo para poder ajudar. Eu queria mais tempo para poder servir. Eu queria mais tempo para poder gastar ele com as coisas mais importantes, não com trivialidades. Eu queria mais tempo, não para discutir, ou não para poder ficar gastando esse tempo à toa, mas eu queria construir o melhor nesse tempo disponível que eu tenho. Se perguntasse para aquela mulher então o que ela gostaria, com certeza ela gostaria de voltar atrás e também voltar no tempo, mas não é possível mais fazer essa imersão no tempo, porque o tempo passou e o mal sobreveio. O que Jesus vê? Jesus vê essa mulher com o coração partido, tripudiado, sofrido, amargurado de coisas que nasceram, mas morreram muito cedo. Quantas coisas de sonhos, de projetos, de planos, de promessas, de propósitos que nasceram na tua vida e morreram muito cedo, e isso deu lugar a uma tristeza. Não é só uma chateação, é uma tristeza por não ter mais tempo para poder me dedicar em prol disso, em prol desta causa, em prol desse projeto. Aquela mulher tem esse sentimento, porque não resta para ela tempo. Morreu precoce. Quantas coisas na nossa vida estão morrendo de forma precoce e não há o que se fazer. Aí Jesus olha e vê. Jesus não viu a multidão que acompanhava. Jesus olha e a vê. No meio de uma multidão inteira. No meio de uma procissão do luto. Num cortejamento. Jesus não olha para os olhos da multidão. Jesus olha para os olhos da tristeza daquela mulher. Jesus olha para o choro, para o lamento dela. Assim como olha para a sua tristeza, para o teu lamento, para o teu choro, para a tua angústia, para o teu dia triste, para o teu dia mau, para o teu dia sem consolo, para o seu dia cheio de queixa, para o seu dia de cansaço, o seu dia onde parece que tudo está desencaixado, o Senhor está olhando e está dizendo: não chores. Olha que coisa preciosa. Jesus está olhando e está dizendo: chora. O texto vai dizer que tem duas multidões. E quais são as duas multidões? Eu digo para você que multidão é essa. Quais são as multidões aqui? A primeira multidão é a que cercava Jesus. A primeira multidão tinha um autor da vida à sua frente. Essa era a primeira multidão. A multidão que estava com Jesus. Glória a Deus. Quem era a primeira multidão? Aquela primeira multidão tinha alguém que dava esperança à frente. Na cabeceira, na primeira fila, tinha alguém que dava esperança. O líder daquela multidão nutria de esperança. O líder daquela multidão era o autor da vida. Na primeira fileira estava ele.
Naquela primeira multidão, tinha alguém que produzia consolo. O Pai da paz, o príncipe da paz estava na cabeceira daquela multidão. Aquela multidão não andava ao léu. Aquela multidão não andava ao acaso. Não existia acaso. Existia alguém que caminhava na rota do encontro de alguém. Aquela primeira multidão tinha alguém que tem todo o poder sobre todas as coisas, altamente soberano, sobre crises, sobre momentos, sobre situações e circunstâncias. Naquela primeira multidão tinha alguém que tinha todo o poder à frente. Aquele que tem toda a força. Aquele que tem toda a capacidade. Aquele que tem domínio sobre todos os fenômenos dessa natureza e para além dela. Na cabeceira dessa primeira multidão tem aquele que dá vista aos cegos. Aquele que dá esperança aos oprimidos. Aquele que coloca de pé aqueles que estão hoje caídos. Na cabeceira da primeira multidão está aquele que alivia as dores. Aquele que transforma as situações com base em si mesmo, na sua palavra e também no seu poder. Na primeira fila tinha aquele que é começo e aquele também que é o fim. Na cabeceira daquela fila tinha Jesus, o autor da vida, o Pai, aquele que o Pai enviou, o Filho de Deus, o consolo por os nossos corações. A primeira multidão está marchando para dentro, mas a segunda multidão está marchando para fora. Existe uma diferença entre as duas multidões, porque a multidão da esperança está caminhando para dentro, mas existe a segunda multidão. E quem é a segunda multidão? A segunda multidão não era Jesus que estava à frente. Existia alguém morto. Eles seguiam aquilo que havia morrido. Existia a aparente e real tristeza à frente. Eles estavam seguindo aquilo que estava expondo o fim. A segunda multidão aqui estava seguindo aquilo que seria, dali a pouco, o fim da linha, acabou. A segunda multidão aqui estava caminhando para fora, era a multidão que seguia a falta de esperança, era a multidão que seguia o desespero, era a multidão que seguia a tristeza corrente. Aquela segunda multidão lembrava que a vida pode terminar mais cedo daquilo que se espera. A segunda multidão aqui só tem lamento. A segunda multidão aqui segue o caminho para fora. Mas até que Jesus chegou. E de uma multidão, de duas multidões, ele parou tudo. E aqui eu quero destacar alguns pontos importantes para você essa manhã, para a gente poder ir embora. Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem era a primeira multidão? A primeira coisa que eu quero destacar: Jesus não foi Naim por acaso, Anaim por acaso. Jesus foi Anaim para poder gerar esperança naquele povo. Não importa se o lugar é pequeno, não importa se o lugar é insignificante, não importa se você se sente pequeno ou se sinta insignificante, não importa o seu tamanho, o Senhor vai adentrar as portas para poder te curar, sarar, restaurar, reavivar. O Senhor tem uma palavra para a tua vida de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Essa é a primeira coisa. Naim, sabe o significado de Naim? Eu não falei. É tanta coisa, irmão, a gente acaba esquecendo de falar. Naim significava aconchego. Aqui, bom. O significado da cidade de Naim, aconchego, era aconchegante. Era pequenininho, mas era aconchegante, né? Até meu negócio aqui tá falando. Calma, Siri, pai, chega. Vou ter que sair aqui, Siri. É pequenininho, mas é um lugar aconchegante.
Tem os casados de novo, estão naquela lua de mel, aqui, é pequenininho, mas tem tanto amor, não é assim? É bom que a gente fica pertinho, é legal. É aconchegante. Porque não é o lugar, porque o verdadeiro amor faz o lugar. Glória a Deus, amado. É pequenininho, mas é aconchegante. E tem gente que tem algo grande, mas perdeu o que? A proximidade. Então não adianta você ter algo grande e perder a afeição, o afeto, o aconchego. Pertinho é melhor. Glória a Deus, amado. Naim era pequenininha, aconchegante. É pequeno, mas o mais importante não é o tamanho da estrutura. O mais importante é quem você é lá dentro. Glória a Deus, amado. Pode ser pequeno, pode ser 2 quartos, pode ser uma kitnet. Não importa. É pequeno, mas eu sinto o seu calor. É aconchegante. O problema é que tem muito lugar amplo e está frio. Tem um quarto grande, mas a cama está fria. Tem sala, tem ambientes para poder descansar, mas tem muita gente sem paz lá dentro. Então, mais importante do que o tamanho do lugar, eu não tenho nada contra lugar grande. É bom que você tenha um lugar grande mesmo, para a gente poder ir também. Mas o que aquece o lugar é o teu coração fervoroso, aconchegante, gentil e hospitaleiro. Glória a Deus, amado. Naim significava aconchego. Naim significava calmaria. Um lugar pequenininho, mas com muita calma. Aconchegante, calmo, tranquilo. Naim não tinha cerca elétrica, não tinha concertina, né? Não precisava de circuito fechado de TV. Não precisava, ficando tranquilo. Todo mundo conhecia todo mundo. Aquilo que o salmista diz: em paz me dei, logo pega no sono, você está comigo aqui, calmo. Naim significava tranquilidade. É isso que significava. Era pequeno, mas era tranquilo. Era pequeno, mas era calmo. Era pequeno, mas era aconchegante. Mas há uma subversão do cenário de Naim. E no lugar de calma, desespero. E no lugar de aconchego, desconforto. E no lugar de tranquilo, de tranquilidade, perturbação. Naim foi acometida por esse sufrágio, por esse momento de torpor, por esse momento caótico. E o texto vai dizer que uma multidão de esperança chegou. A primeira coisa que eu quero destacar nesse primeiro ponto: esteja perto de pessoas capazes de gerar esperança. Glória a Deus ou não, amado? Escolha o lado certo. Glória a Deus, amado. E seja perto de pessoas capazes de gerar esperança. Caminhe com pessoas capazes de gerar esperança. Gente que acredita no seu sonho, que estimula o seu sonho. Gente que investe no seu sonho. Gente que investe naquilo que você muitas vezes está acreditando, está sonhando, está colocando no papel. Tem gente que estimula, gente que acredita, gente que avança e faz você avançar. Esteja perto de pessoas que são capazes de gerar esperança. Glória a Deus ou não, amado? Coloque pessoas na sua vida que são capazes de ficarem plenamente satisfeitas com o resultado daquilo que você está vivendo, porque o seu coração está cheio de esperança. Gente que é alegre em ver você vencendo, ver você nessa posição, ver aonde você chegou, o que você conseguiu, o que você conquistou, as suas conquistas. Gente que é feliz vendo isso, gente capaz de gerar esperança. Gente que no meio do luto, no meio da tristeza, no meio da dor, está dizendo: vai ficar tudo bem, fica tranquilo, vai passar. Gente capaz de gerar esperança. Gente, quando o resultado não veio, quando as situações não mudaram, gente que é capaz de dizer: não, fica tranquilo, isso vai passar, é apenas uma maré, dali a pouco isso passa, é apenas uma tempestade, dali a pouco vem a bonança, o mar vai ficar favorável.
Gente capaz de gerar esperança. Essa é a primeira coisa importante para nós. Esteja perto de pessoas que são capazes de gerar esperança. Esteja perto de pessoas que ficam alegres em ver você vencendo. Esteja perto de pessoas que acreditam em você. E às vezes acreditam até mais do que você mesmo. Esteja perto de pessoas assim, que acreditam no seu chamado, que acreditam no seu ministério, que acreditam no seu propósito, que acreditam naquilo que Deus confiou a você. Você não está na posição que você está por acaso. Você não está vivendo o que você está vivendo por acaso. O Senhor está sobre você. O Senhor está sobre a sua vida. Se Ele te chamou, é para que você seja um gerador de esperança. Onde quer que você esteja, não importa o tamanho, não importa o tamanho da influência. Pastor, eu tenho só minha casa, é pequenininha. Você pode gerar esperança num lugar pequeno e também pode gerar esperança num lugar muito grande. Você pode gerar esperança para uma pessoa, mas pode também gerar esperança para milhares de pessoas. Você é capaz de gerar esperança. Deus te fez capaz de gerar esperança. E de repente você olha para si mesmo e diga: eu não tenho nada. O que você tem pode ser tudo para quem hoje está vazio de tudo. Preste atenção, amado. Você é capaz de gerar esperança. Esperança para quem, pastor? Ao desanimado. Força, coragem. Ao triste, lenço, abraço, proximidade, oração, zelo. Seja capaz de gerar esperança. Deus te chamou para algo poderoso, irmão. Talvez você pense: pastor, eu não tenho nada, mas você tem tudo nas mãos. Deus te entregou capacidade, dom, inteligência, perspicácia, carisma, habilidades que outras pessoas não têm, habilidade para poder negociar, habilidade para poder falar, habilidade para poder, entrar em ciclos de relacionamento que outras pessoas não conseguem. E por que você consegue? Porque Deus entregou algo para você, para que você possa gerar esperança. Porque Deus escolheu você para gerar esperança sobre o teu coração. O segundo aspecto do primeiro ponto é: se comprometa a caminhar com quem é capaz de gerar ânimo a quem está à sua volta e ao teu próprio coração. Porque às vezes a gente começa a caminhar com pessoas que não acreditam, que não tentam, que não se comprometem, que não se posicionam. A gente começa a dar voz aos outros, dar voz à ocasião, dar voz à circunstância, dar voz aos problemas, dar voz à dificuldade. O Senhor chamou você para ser diferente. O Senhor chamou você para ser alguém que vai gerar em esperança a quem estiver à sua volta. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Você foi chamado para poder gerar esperança. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Os olhos do Senhor viram aquela mulher. Deus olhou para aquela mulher triste, cabisbaixa, entristecida, sem provisão. O marido tinha morrido. Quem que era a fonte de provisão? O marido. Mas o marido morreu. Quem que era a esperança de provisão? O filho. Mas o filho morreu. E o que ia acontecer com ela? Ficar sozinha, esperando a ajuda de alguém. Ela só não sabia que Deus ia invadir aquela solidão e colocar esperança de novo em seus olhos. Preste atenção nessa manhã. De repente o que você sente é vazio. De repente o que você sente é solidão. De repente o que você sente agora é tristeza. Mas o Senhor chegou. Está acompanhado de muita gente que acredita, para poder devolver os seus olhos, para
expectativas de um futuro. O que o Senhor está querendo fazer nessa manhã? Devolver você a esperança de um futuro. Um futuro na sua casa, um futuro no seu casamento, um futuro no seu negócio, um futuro no seu projeto e no projeto que você faz parte. O Senhor está querendo gerar hoje esse ceitinho de esperança, essa flecha de esperança sobre o nosso coração. A segunda coisa importante sobre esse texto: Jesus chega. E Jesus chega no final do dia, porque já estavam indo enterrar o rapaz, o jovem. Então Jesus chegou no final. Repita comigo: chegou no final. Mais forte: chegou no final. Jesus chegou no final. Chegou no fim. E aquilo era um gigantesco e literal final. Mas Jesus chegou no final. E essa é a segunda coisa que eu quero falar. Apesar de Jesus ter chegado no fim, Ele transformou aquilo que era aparentemente o fim em um começo. Aquilo que aparentemente era fim, aquilo que aparentemente havia terminado, aquilo que aparentemente havia acabado, aquilo que aparentemente agora era insolúvel, o Senhor transformou aquilo que era fim em começo. Então eu estou aqui para dizer para você nesta manhã: aquilo que você está vivendo não é fim de nada, é apenas o começo. Aquilo que você está passando agora não é fim de nada, é apenas o começo. Aquilo que você está enfrentando de desafio agora não é fim de nada, é apenas o começo. Fica tranquilo, fica calmo, não chores, porque isso que você está vivendo nesta manhã, nesse dia, nesse domingo, é apenas o começo daquilo que Deus vai fazer, porque Ele é o autor da vida, é Ele que gera a esperança, Ele é a esperança em vida, e essa esperança está sobre o seu coração. Chegou no fim, mas transformou o fim em um começo. É engraçado isso, Adriano, porque havia pessoas em uma determinada multidão, saindo afora, que estavam deduzindo o fim. Tem muita gente de repente olhando para você agora, deduzindo o seu fim, deduzindo que não vai dar certo, deduzindo que não vai acontecer, só por dedução. Deduz, comenta, fala. Tem gente apostando no fim. Tem pessoas até caminhando, olhando, tendo uma perspectiva de fim. Algumas pessoas conduzindo até o fim, cantando até o fim. Alguns estão lamentando o fim, mas tem outros que estão apenas acompanhando o fim. Mas Deus está transformando aquilo que aparentemente é fim em um começo. Não importa se alguém deduziu, não importa que alguém pensou, não importa que alguém falou, não importa se alguém levantou, não importa se alguém falou contra, não importa se alguém apontou dizendo é fim da linha, o Senhor está transformando aquilo que parece fim em um começo. O que Deus está fazendo? Deus está arrastando esse fim para um começo. Fica tranquilo, fica calmo, não chora, porque Deus está arrastando aquilo que parece fim para dar nome a um novo tempo de sua vida. Deus está arrastando aquilo que parece fim. Deus está arrastando o final dessa história e colocando uma nova história para se cumprir a partir disso. Deus está arrastando o fim para um começo. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está reconstruindo a história. Porque o Senhor é especialista em reconstruir a história, em levantar alguém para que esse alguém reconstrua a história. Jesus levantou aquele que estava morto para que aquele que estava morto fosse provisão na vida da mãe, fosse provisão na vida de outras pessoas. Deus está levantando você de algumas situações de crises que você passou e enfrentou, para que você seja provisão na vida de outras pessoas. Deus não levantou por acaso. Deus levantou você para ser provisão. Deus levantou você para você ser um gerador de esperança. Deus levantou você para você ser uma resposta, arrastando o fim para um começo. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está reeditando esse fim. Por que o Senhor está reeditando o fim? Porque o fim é plausível. Do ponto de vista natural,
Não há ninguém que olhe e veja, salvação. Não há alguém que olhe e diga, vai acabar bem. Não há. O retrato, o recorte daquele cenário é o pior possível. Mas o Senhor chega no final e decide reeditar o final dessa história. De repente você diga, pastor Eduardo, parece que Jesus não vai chegar nunca. Eu busquei Deus em todas as coisas. Eu busquei Deus na ciência. Eu busquei Deus na faculdade. Eu busquei Deus na sabedoria. Eu busquei Deus na igreja. Eu achei até que Deus estava na igreja, mas Deus está em todos os lugares, irmão. Deus não está só nesse conjunto de 4 paredes, não. Isso aqui é só uma estrutura. Hein? Presta atenção. Deus não está aqui. Deus não está restrito a esse púlpito. Deus não está restrito a esse palco. Deus está em todos os lugares. E Ele decidiu vir aqui com uma numerosa multidão para poder encontrar a tua alma e reeditar a sua história. Não importa que tenham deduzido o seu fim. Pode ser que algumas pessoas até estejam esperando que você fracasse. Pode ser até que algumas pessoas tenham olhado para aquela mulher dizendo, caramba, ela é uma colecionadora de fracasso. O marido morreu. A tragédia está na casa dela mesmo. Talvez alguém tenha olhado para você e dizendo, não dá certo não vai dar certo. Isso vai ser passageiro, vai passar. Vai dar com os burros na água. Está sonhando alto demais. Já viu gente assim? Aqui não tem, mas daí fora tem. Beleza. E tem gente lá dizendo, não, ela vai compilar só mais um fracasso. Estão aguardando. Estão só vendo. Estão assistindo. Mas chegou alguém que vai reeditar essa história, que vai reconstruir essa história, que vai mudar esse jogo, que vai alterar essa situação. É aquele que gera esperança. Refazendo esse fim e tornando esse fim um começo. A terceira coisa importante que eu quero destacar desse texto: Jesus encontrou 2 multidões. A pergunta para nós hoje: nós estamos do lado de quem? De que lado você está? Do lamento? Da tristeza? Ou do lado daqueles que acreditam que tudo pode mudar a qualquer momento? Porque se Jesus está lá, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Agora. A terceira coisa. Jesus chegou, viu a mulher, disse para ela, não chora. Para de chorar. Eu sei que é duro se conter. Era como se Jesus dissesse, espera um pouquinho mais que você vai ver. Espera. Aquieta, não chora, calma. Você não viu, mas eu já vi. Tem coisas que você não viu, mas o Senhor já viu. Tem coisas que você não notou, mas o Senhor já notou. Tem coisas que você está dizendo, como será? E o Senhor já está vendo lá na frente. Está dizendo, ei, não chora, calma. Essa terceira coisa. Jesus chega lá, diz, não chora. E foi até o caixão. Tocou no esquife. Mas até Jesus tocar, a cerimônia fúnebre continuava. Eles continuavam até que Jesus tocou. E o que aconteceu? Jesus parou tudo. O que Jesus fez? Jesus parou o povo que estava saindo afora para poder sepultar. Quem que Jesus parou? Jesus parou aqueles que estavam carregando a desesperança para fora. Jesus, a terceira coisa que eu quero dizer, o toque de Jesus pode parar tudo, mas o toque de Jesus também pode mudar tudo. Se Ele parou tudo, Ele também pode mudar tudo. Se Ele parou tudo, Ele também pode mudar tudo. De repente você estava triste caminhando. Tem gente que caminha triste. Tem gente que está carregando tristeza. Sim ou não? Tem gente que carrega uma tristeza, carrega uma angústia, carrega um resquício do passado, carrega uma tristeza latente do seu coração, carrega um desprezo,
carrega um machucado, carrega uma ferida, e essa ferida está lá. Aí Jesus de repente parou aquele que estava caminhando com a sua tristeza. O Senhor parou tudo. E por que o Senhor parou tudo? Porque o Senhor quis mudar tudo. Então de repente você está sendo parado por Deus, parado por Jesus. Não é por acaso não, é porque Ele quer mudar tudo. Essas reservas que você trouxe na sua bagagem, que vez você está feliz, outra hora você está imensamente triste, amargurado, ressentido, depressivo, decaído. Ei, o Senhor está parando tudo para poder mudar. E Jesus o toca para quê? Porque todo mundo tinha vindo pela morte. Mas agora, todo mundo vai naturalmente perceber a vida. Todo mundo foi atraído pela notícia da morte. Todo mundo foi atraído pela má notícia. Mas todo mundo vai com a boa notícia em seu coração. Aquele que chegou, vindo pela má notícia. Agora tem uma nova informação. A boa notícia chegou. Um profeta se levantou no meio de nós. Aquele que veio triste, aquele que veio sem esperança, agora ele diz: há esperança para mim, há esperança para minha casa, há esperança para minha família. O Senhor parou tudo, mas não parou por acaso. O Senhor só parou tudo para poder transformar tudo, mudar tudo de vez, para reeditar essa história e reconstruir. O cenário era de morte, mas o Senhor decidiu alterar o percurso que era de morte e tocar nesse percurso que era de morte para trazer vida em um percurso que era de morte. Talvez você está olhando e está dizendo: vai acabar, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sou capaz. O Senhor está dizendo: ei, Naim vai voltar a ser a cidade do aconchego. Você vai voltar a ter paz em Naim. Você vai voltar a ter alegria em Naim. Você vai voltar a ter esperança em Naim. Pode ser tristeza agora, mas vai ser alegria depois. A quarta coisa, estou terminando, tem um paciente comigo. Eu estou aproveitando a paciência de você, já tem uns 3 meses já. É que bom, irmão, que ela vai se renovando, né? Porque de repente a melhor está no fim. Aí a gente pode conversar de novo. Adriano tem uma boa ideia, fazer 2 horas aqui. Olha que bom. Graças a Adriano, eu vou acatar isso. Okay? Senão pode, a gente vai trancar a porta, tá? É isso. A quarta coisa importante. O texto vai dizer, coloca para mim o texto, Marquinhos, por favor. A partir do versículo 13. Eu quero acompanhar, que você me acompanhe no texto, no 13. Vendo o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores, verso 14. Chegando se tocou no esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te digo, levanta. A quarta coisa importante: estava morto. Olha o verbo: estava. Isso estava mórbido, isso estava ruim, isso estava, mas agora mudou, não está mais. Aquilo que estava não está mais, aquilo que estava corrompido não está mais, aquilo que estava acabado não está mais, aquilo que era fim da linha não vai ser fim mais. Então ele disse, então o jovem sentou-se, o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus então restituiu a sua mãe de volta para casa. Jesus restaura e diz: agora vamos para casa. Porque estava sem paz a casa, agora nós vamos devolver paz a esta casa. Estava entrincheirada essa casa, uma guerra. Paz seja nessa casa. Vamos voltar para casa. A quarta coisa: aquele que esteve morto se levantou. E não tão somente se levantou, como começou a falar. Qual que era então, do ponto de vista aparente, para aquela multidão, que o sujeito tinha vivido ou vivenciado um milagre? Ele tinha começado a
falar. Qual que é o sinal então da morte? Não fala mais. Isso não é. Tem um sinal da morte então, porque ele já não fala, ele não tem condição, não fala mais. Ou seja, é um esfriamento natural, não fala. Mas qual que é o sinal de vida? O sinal de vida é, ele se levantou e começou a falar. Porque quem estava morto, quando foi restaurado por Deus, precisa se levantar. E mais do que se levantar, precisa começar a falar. Comece a falar, comece a testemunhar. Porque você falando da testemunha daquilo que você viveu, você falando da testemunha daquilo que você venceu, você falando da testemunha daquilo que você passou, das coisas que você enfrentou, das coisas que você lutou, das coisas que você deixou lá atrás e agora está plenamente bem. Ele começou a falar. Tem gente que foi levantado por Deus, que viveu um milagre em Deus, mas não começou a falar ainda. Gente que foi acolhido por Deus, foi amado por Deus, abençoado por Deus, cheio por Deus, renovado por Deus, completado por Deus, foi tornado abundante em Deus, mas não começou a falar. Qual que era o sinal de vida? O sinal de vida foi quando ele começou a falar. E a multidão ficou atônita, porque aquele que estava antes morto, aquele que antes estava débil, aquele que antes tinha chegado ao fim, agora falava. A pergunta de implicação para mim nessa manhã é: por que você não está falando? Por que você não está testemunhando? Por que você não está dizendo? Por que você não está declarando vida? Por que você não está declarando esperança? Você está aqui, está vivo, está de pé. O Senhor te trouxe até aqui. Muita coisa podia ter acabado, mas o Senhor gerou esperança em você, para que você possa gerar esperança nas outras pessoas também. Comece a falar. Jesus parou tudo e depois realizou tudo e reeditou, e depois de ter reeditado, levantou o sujeito e disse: fala. Agora fala. Deus levantou, mas quem tem que falar agora é o rapaz. Deus te levantou, mas quem tem que falar agora é você. Fala do que, pastor? Fala da grandeza de Deus. Fala da experiência do amor de Deus na sua vida. Fala do toque, do cuidado de Deus, visitando um lugar pequeno e também um pouco insignificante, transformando esse lugar pequeno e insignificante em um lugar completo, em paz, sossego e tranquilidade de novo. Há sempre uma coisa que você pode começar a falar. A quinta coisa, eu estou terminando. A Bíblia diz que a mulher estava chorando. Sim ou não? Ela tinha chegado chorando. Jesus parou tudo, mobilizou e reescreveu, reeditou aquela história. E Jesus devolve o menino para a mulher, entregou a sua mãe, colocou o milagre na mão dela. O Senhor está entregando um milagre na tua mão. O Senhor está entregando um milagre na tua casa. O Senhor está entregando um milagre no teu casamento. O Senhor está entregando um milagre na tua empresa. O Senhor está entregando um milagre no teu negócio. O Senhor está entregando um milagre na tua casa. O Senhor está entregando um milagre para você. Deus está entregando o seu filho na tua mão. Preste atenção, amado. Deus o entregou na mão. E a mulher que outrora havia chorado, agora pode voltar sorrindo. Essa é a quinta coisa. Mesmo que você tenha chegado aqui chorando, você pode sair daqui desta manhã sorrindo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126 vai dizer, 126:5, aqueles que semeiam em lágrimas, com alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o resultado da sua colheita. Não importa se você está chorando agora, você pode voltar para casa com um sorriso estampado no teu rosto, um sorriso estampado sobre o teu rosto, um brilho novamente sobre os teus olhos, um brilho novamente sobre o teu coração. Você pode voltar para casa com uma nova história, você pode reeditar essa história em Deus hoje, você pode ser alcançado agora. Aquela que chegou chorando, agora pode voltar sorrindo. Essa é a quinta coisa.
ela voltou com um milagre nos braços. E aquilo que antes estava mórbido, agora está cheio de vida. Então eu posso dizer para você que Deus é especialista em transformar aquilo que está altamente mórbido em algo repleto de vida e restaurar plenamente o teu coração para fazer a tua voz conhecida. O propósito de Deus é fazer com que você entoie a tua voz e a multidão inteira possa testemunhar dizendo: o Senhor fez. O choro daquela mulher não restaurou o filho, mas o choro daquela mulher atraiu a atenção de Jesus. Ela não orou, presta atenção, irmão, estou terminando. A mulher estava orando? Não. Ela estava fazendo uma 7 campanhas de penitência? Também não. Ela estava subindo no monte? Também não. Ela estava andando a pé? Também não. Eu respeito quem faz essas coisas, tudo bem, mas ela não estava mobilizada nesse sentido. O que ela tinha para poder entregar? Apenas choro. De repente, ela não conseguia falar nada. E ela não precisava falar nada, porque esse Deus conhece todas as coisas. Ela talvez nem tivesse voz mais, mas Jesus foi lá e tocou o sujeito, levantou ele e falou: agora você fala, porque a sua mãe não consegue não. Porque o Senhor deu voz a uma mulher que de repente só tinha lágrima. O Senhor deu voz a quem só tinha lágrima. O Senhor deu alegria só a quem tinha lágrima. O Senhor deu júbilo só a quem tinha tristeza. O Senhor deu um novo tempo a quem tinha algo tempestuoso. O Senhor deu uma nova situação, emergiu uma nova situação, algo novo, algo bom, de algo que era apenas uma tragédia contumaz. Então, o Senhor pode fazer você sair daqui hoje com um milagre nos braços. E não importa se você chegou chorando, se você não orou, se você não teve tempo, se você não militou por aí, campos afora, não importa, o Senhor viu. Esse mesmo Senhor que vê é o Senhor também que toca. Esse mesmo Senhor que toca é o Senhor também que levanta. Esse mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que diz: agora você fala. Glória a Deus. A sexta e última coisa, não é sobre o lugar. Naim era pequena, mas é sobre quem está no lugar. Não é sobre o lugar. Jesus esteve em Cafarnaum, Jesus esteve em Nazaré, Jesus esteve em Jerusalém, Jesus esteve na Judéia, na Pérea, Jesus esteve pelos cantos de Samaria. Não é sobre o lugar, é sobre quem está no lugar. Porque quem está no lugar pode alterar qualquer condição que esteja à sua volta. Quem está no lugar é capaz de transformar o caos em bênção. Quem está no lugar é capaz de subverter qualquer situação, mudar qualquer circunstância. Você só precisa crer. Não é sobre o lugar, é sobre quem Jesus é. Não é sobre o lugar, é sobre aquilo que Ele decidiu fazer na tua vida. E a pergunta para que a gente possa fechar hoje é: de que lado você está entre as duas multidões? Aquela que anda projetando esperança, crendo na esperança, confiando em tudo que Ele pode fazer? Ou está do lado daqueles que só choram e esperam o fim? Eu estou aqui para te dizer hoje que eu estou do lado daquele que é capaz de gerar esperança no teu coração, daquele que é capaz de mudar o rumo, a história, de colocar você numa esteira nova, num tempo novo, num campo novo, e transformar completamente a tua vida e a vida da tua casa também. Aquela mulher não orou, chorou, mas o Senhor ouviu e viu o seu choro. De repente você não tem a voz mais, mas o Senhor vai receber aquilo que você pode entregar. Você chora, chora. Você lágrima, lágrima. E Ele vai dizer para você: não chora.
dizer: pronto, fala. O Senhor tem essa mensagem para você nesta manhã, para que você jamais perca a sua esperança. Não importa se você chegou aqui triste, entristecido, amargurado, ferido, chateado. O Senhor tem uma nova história e vai pegar aquilo que parece fim e transformar em começo. Deus é especialista em transformar o fim em começo, em mudar a história plenamente e totalmente, para o louvor da sua glória. Você não chorou e ele não viu, não, irmão. Você chorou e ele viu. Você acha que Jesus não estava vendo o seu choro? Você acha que Jesus não estava assistindo o seu lamento? Jesus caminhou 9 horas para encontrar uma mulher que chorava em Naim. Mas ele está em todos os lugares, está aqui hoje para dizer para você: não chores. Tudo vai ficar bem. Se coloca de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Vamos orar. Feche teus olhos. Nós vamos cantar uma canção e você vai orar junto comigo. Pastor, hoje não tem uma lágrima. Então ore. Pastor, hoje eu não tenho palavras. Então chore. Fique à vontade, porque o Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar para poder encontrar você hoje. Talvez você diga: não há nada tão significativo e significante na minha vida. Pode parecer aos olhos de todos pequeno, mas Deus é capaz de tocar o grande, assim também como o pequeno, de transformar coisas grandes de lugares pequenos. O Senhor é capaz de extrair coisas grandes de cenários, meu Pai, muitas vezes pequenos, de subverter situações e circunstâncias. Comece a declarar aí a sua voz. Comece a apresentar aí o teu choro. Ele vai olhar para você agora. Ele vai te restaurar agora. Ele vai trazer saúde para você agora. Ele vai trazer restauração para a tua vida agora. Ele vai trazer mudança significativa na rota da sua história hoje. Comece a declarar o nome dele aí. Comece a buscá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a orar. Comece a declarar o nome de Jesus nesse tempo, nessa hora. De repente você faz parte da multidão que está saindo afora, cortejando a tristeza. Mas, meu irmão, está vindo aquele que marche ao teu coração para trazer esperança.